Olá, pessoas, espero que vocês estejam bem, certo? Aqui é o professor Kelvin Souza. Lembrando que a gente finalizou na semana passada o primeiro capítulo. A atividade do SAI de vocês, ela já está disponível, tá? Para vocês. Prazozinho de 2 semanas, que é geralmente o tempo que eu vou levar para terminar esse capítulo que a gente vai iniciar hoje, que é o capítulo 2. Hoje a gente vai falar melhor sobre alguns aspectos climáticos, vai falar sobre relevo e sobre recursos minerais. E na semana que vem a gente inicia falando sobre vegetação, hidrografia, né? Vai falar sobre os aquíferos, vai falar sobre os lençóis freáticos e sobre os chamados rios voadores, tá? Calma que não é um rio que fica voando, passando pela sua cabeça, não. Antes fosse, certo? Então, a gente inicia o capítulo 2 falando sobre a questão natural da América, tá bom? Por favor, coloquem o livro de vocês na página 218. Então, vale lembrar, sempre que a gente terminar um capítulo, quando você for lá no site, a atividadezinha vai estar pronta, tá? Eu vou diminuir aí essas atividades que eu estou passando com frequência toda semana. Eu estou vendo que poucas pessoas estão entregando essa atividade, então vai ficar como atividade do SAI para ser atividade do capítulo. E aí, né, vez ou outra, eu vou mesclando, passando uma atividade dessa a mais. Vale lembrar, eu vou estar colocando junto com o material as páginas que é para vocês fazerem. Essas páginas vai funcionar da mesma forma que funciona em todos os bimestres. Você vai fazendo, quando chegar no final do bimestre eu marco o dia, você, se a gente ainda estiver na pandemia, o que provavelmente vai acontecer, né? Você me envia pelo e-mail as atividades, eu corrijo. As pessoas que enviaram essa semana passada, ótimo. Quem não enviou, né? Infelizmente aí, paciência. Eu não tenho como ir na sua casa lhe obrigar a enviar minhas atividades. Vale lembrar também, né? Eu vi algumas pessoas falando, professor, foram muitas páginas que o senhor passou, não sei o quê. Pessoal, todas aquelas páginas elas foram passadas desde janeiro. Tá? Tava tudo na sua agenda. Antes da gente entrar em isolamento, eu tinha explicado para vocês que elas seriam cobradas, tá? Então, não vejo como desculpa você falar que eram muitas páginas. Até porque o comunicado que eu enviei foi no dia 7, dizendo que eu ia recebê-las no dia 21. Então, tipo, poxa, teve muito tempo para você fazer. Se tem uma coisa que a gente está tendo, infelizmente, nessa quarentena, é tempo. E tentando exercitar aí a nossa paciência. Hora dá certo, hora não dá. Mas enfim, não é o assunto da nossa aula. A gente inicia falando então do relevo. Vamos lá. Pegando as Américas de uma forma geral, certo? O relevo, ele apresenta estruturas mesclando de antigas e recentes, mas de uma forma geral, toda a América ela participa de atuações em que nós temos a presença de elementos ou agentes, tá? E esses agentes aqui é o agentes juntos porque está realizando uma ação. São os agentes internos e externos do relevo. Eu espero que vocês lembrem, porque é conteúdo do 6º ano, vocês estão no 8º já. Então nós vamos ter os agentes internos e os externos do relevo. Tudo isso fazendo parte de um processo geológico chamado de orogênese, ou um processo de formações orogenéticas ou orogenético. Que é o quê? Oro vem de montanha, gênese de criação. Então é a criação ou formação de montanhas. Mas para pensar, Kelvin, para isso acontecer, eu não preciso do encontro de placas? Exatamente. Na América, nós temos localizações onde nós temos o encontro de placas tectônicas. E esse encontro de placas tectônicas fazem surgir, né, fenômenos orogenéticos, no caso, criação de cadeias montanhosas, como a gente vai citar posteriormente, quando a gente for falar sobre o Himalaia ou sobre os montes rochosos lá da América do Norte, tá? Lembrando que, perdão, Himalaia não, Cordilheira dos Andes. Exclui esse Himalaia da vida de vocês por enquanto. Himalaia é só ano que vem, quando a gente for falar de Ásia. A gente vai ter a Cordilheira dos Andes, aqui voltada para a América do Sul, e lá na América do Norte a gente tem os Montes Rochosos, tá? Dos Andes. Então, agentes do relevo, para a gente relembrar. Os agentes internos, vulcanismo, tectonismo e abalo sísmico, tá? Vocês lembram lá do abalo sísmicozinho que tem o hipocentro, o epicentro, tá? As ondas de energia ou ondas energéticas. Vulcanismo, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe daquela nossa atividadezinha com os vulcões de argila, né? A gente gritando feito doido lá na quadra. Horrível. foram bons momentos. E os externos são as erosõezinhas que a gente sempre vê, né? Erosão eólica pelo vento, pluvial pela chuva,
fluvial pelos rios, glacial pelo gelo, nival pela neve, erosão antrópica, tá? Ou ação antrópica, é aquela erosão que é causada pelos seres humanos. Então o relevo, ele é esculpido, perdão, ele é formado pelos agentes internos e é esculpido e degradado pelos agentes externos, tá? Os agentes externos agem com uma facilidade muito maior no relevo. Por quê? Porque pode estar ventando e chovendo, pode estar ventando e chovendo e passar um rio por perto do relevo. Então tudo isso, ó, vai escavar o relevo, né? Vai escavar o terreno, vai dissolver as rochas que foi encontrando. Aquele ditado que a gente escuta, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é em decorrência disso. É um processo erosivo. Um agente externo, erosão pela água, aí, causando aí a dissolução, né? A desagregação da rocha. Então, em relação aos relevos, nós temos esses dois agentes e uma formação, tá, de montanhas, que é um processo chamado de orogênese. As formas de relevo que nós vamos encontrar dentro do território. Eu vou ter as montanhas, como a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e as Montanhas Rochosas, na América do Norte. Eu vou ter planaltos, e esses planaltos vão envolver o Planalto Central brasileiro, vão envolver o Planalto da Patagônia. Lembrando que o próximo que eu vou ter são as planícies. E aí, né, a gente sempre se confunde. O que é plano? Aí, pessoal, é planalto. Não, planalto é formação rochosa. Tem elevação, certo? O que nós temos é que as planícies são os relevos mais planos. Então eu vou ter aqui no Brasil a planície amazônica, tá? A região do Pantanal também se enquadra como uma planície, certo? Mas a maior planície que nós temos, junto com a maior bacia hidrográfica, é a amazônica. Então, para o sul, eu vou ter como montanha Cordilheira do Sul, Planalto Patagônia e planície a planície amazônica, certo? Então aqui é uma visualização pela NASA da Cordilheira dos Andes, tá? Ela se estende desde o extremo sul, certo? Até lá no início, onde começa a América do Sul. Então ela tem essa formação porque existe o encontro de duas placas tectônicas, uma se movimentando nessa direção e a outra nessa contrária. Ocorrem terremotos? Ocorrem, se eu não me engano, em 2016 a gente teve um terremoto no Chile, tá? E o Chile está fazendo parte aqui dessa região dos Andes. Então a gente tem a Cordilheira dos Andes, mas a gente não tem só ela como formação, não é só a Cordilheira dos Andes. Eu tenho, ó, a bacia amazônica como planície. Eu tenho montanhas rochosas no Brasil, que são aquelas montanhas mais antigas, tá? Que é um relevo antigo, que como não tem agente interno atuando dentro dele, ele se enquadra como planalto, porque ele já foi muito erodido. Lembra? Montanha, né? Planalto, planície, depressão fazem parte do mesmo processo. Enquanto eu tiver agente tectônico agindo, e vulcanismo, eu tenho montanha. Quando eu não tiver mais, aquilo vai se degradar pelos agentes externos e vai se transformar em um planalto. E futuramente em uma planície, e pode ser que futuramente vire uma depressão. Certo? Então, essas formações rochosas, pessoal, elas estão em movimento. Lembrando, é um movimento geológico, demora-se milhares de anos. Lembra daquilo que a gente sempre conversa, não é? O tempo geológico, ele é diferente do tempo que a tia Cristina ensina, né? Que é o tempo histórico. O tempo geológico está na casa dos milhares e milhares de anos. Então, a gente leva muito tempo para que isso aconteça. A gente não consegue acompanhar, infelizmente, aí, com o nosso tempo de vida, a formação de um relevo desse daí, tá? E a planície amazônica, né? Acho que eu nunca contei para vocês, mas existem lendas que envolvem porquê dessa movimentação, né? Quando a gente vê assim, a gente acha que, por exemplo, é uma serpente, é uma cobra. Então, para alguns nativos, o rio Amazonas, né? Ele é escavado por uma grande serpente, né? Algumas pessoas até dizem que é o boitatá das lendas aí do folclore brasileiro. Mas na verdade a gente sabe que isso acontece, não é? Porque o rio já é velho. Lembra? Aquelas fases do rio que a gente estuda, não é? A fase em que ele é jovem e ele tem muita força e por isso a água vai, ó, retinha. E à medida que ele vai ficando senil, né? Vai ficando velho, a gente começa a ter aí essas ondulações, esses meandros vão sendo formados. Isso acontece por quê, Kelvin?
Porque a água, né? Tinha um professor que falava muito bem sobre isso. Ele falava assim: olha, Kelvin, a água olha só como é que ele falava, tá? Abre um parêntese aí que é fala dele. E abre aspas também, porque a fala é dele. Olha, a água, ela é o bicho mais inteligente que existe. Porque ela segue a gravidade direitinho. E outra, né? Ela não gosta de trabalhar muito, não. O caminho em que a água se deslocar e for o caminho mais fácil, é o caminho que ela vai percorrer. Então, por exemplo, vamos dizer que a partir desse ponto aqui, desse banco de areia, fosse uma linha reta. Se o solo contribuísse, com certeza a água iria em linha reta. Mas como não tem tanta força, a corrente não tem tanta força, ela vai começar a escavar as partes do relevo que são mais frágeis. E ela vai escavando, ganhando aquele relevo ali, para ela poder passar para os outros lados. Exemplo, se a gente tivesse uma rocha maciça que a água não conseguisse perfurar, ela ia se acumular e virar um grande reservatório, mas ela não percorreria o terreno, o relevo, certo? Então, fiquem para vocês de curiosidade. A água, ela sempre vai obedecer à gravidade para o canto mais prático e rápido em que ela possa percorrer o seu caminho. Tá? A força, a energia, ela tende na natureza a se aproveitar do máximo possível para que não ocorra o desperdício. E aí eu trouxe uma curiosidade para vocês que não está no livro, então se não está no livro não vai ser cobrado em prova, tá? Fica aí já tranquilo, que é sobre o Parque de Yellowstone, tá? É um grande parque norte-americano que a gente tem lá na América do Norte, nos Estados Unidos, e ele é tão grande, pessoal, que ele pega 3 estados. Ele pega o estado o estado do Wyoming, de Montana e de Idaho. Então o que acontece lá em Yellowstone para eu ter trazido para nossa aula, já que a gente está falando de relevo, tá? Por que tem esse vulcãozinho aqui, certo? Por que tem esse animal aqui, para quem não conhece, é um bisão, tá? Então assim, debaixo do parque, tá? Há um hotspot. Hotspots são áreas específicas, são áreas que não são encontradas em todos os locais, tá? E o que ocorre dentro desse hotspot? Nós temos um grande reservatório de magma. Nós não temos uma grande estrutura vulcânica. Nós temos um grande reservatório de magma que é responsável por geysers, que eu vou já explicar o que são, tá? Bacias quentes, fontes termais, tá? E os cientistas acreditam que ele pode destruir a humanidade, pois ele está pronto para entrar em erupção. Então tu imagina o seguinte: tu tem uma grande caldeira de magma do tamanho de 3 estados norte-americanos que está pronto para entrar em um processo de erupção. E aí, isso é tão sério que a NASA ela tem um plano para que isso não aconteça, né? O plano dela é perfurar o solo e fazer um bombeamento de água para que essa caldeira vá se resfriando com o passar do tempo e ela não entre em colapso, né? É algo que eu acho, né, promissor, já que são estudos da NASA, né, a maior agência espacial norte-americana que nós temos, tá? E imagine o tanto de recursos e tecnologia que não precisa ser investido para isso, né? Para que isso aconteça. E outro, pessoal, aqui a gente está falando de algo que pode alterar o futuro da humanidade. Por quê? Porque se por um acaso isso entra em erupção, não é nem tanto pelo impacto da energia, não. Obviamente iam gerar terremotos, possivelmente se tivesse força de energia suficiente poderiam gerar tsunamis, mas o maior impacto é pelos depósitos piroclásticos que a gente estudou já lá no 7º ano, lembra? É aquela nuvem de poeira, de cinza vulcânica. Pessoal, isso poderia gerar mais ou menos o que aconteceu na época da extinção dos dinossauros, quando o meteoro atinge a Terra. Por quê? Porque se levando esse material em suspensão, e é muito material, e tapa o Sol, a gente perde boa parte da energia natural do planeta. Que é esse aquecimento por conta do Sol. Então a gente entra numa mini era do gelo. Entendeu? Então as temperaturas vão cair drasticamente, né? Para alguns que moram aqui no Ceará pode falar assim: poxa vida, finalmente vai nevar no Ceará, vai nevar cinza vulcânica, né? Então, isso muito possivelmente acabaria, né? Poderia destruir a humanidade se acontecesse. E é um processo que está ocorrendo, né? A gente já tem dados em que isso daqui está acontecendo. E a força é tão grande que os lençóis freáticos que passam pela região dos rios, eles começam a aquecer e fervem. E lembra, quando a mãe da gente às vezes esquece o leite no fogo, o que acontece? Ele ferve e ó, sobe, acende, né? De acender, não de acender, tá? Lembra não? De ascender, subir, não de acender, como acender o isqueiro. Então a gente tem os geysers, que são justamente essa grande quantidade de água que entra em contato aqui com rochas superaquecidas e vai entrar nesse processo aí de fervura, tá?
Aqui é uma imagem animada e aqui é uma imagem real de como ocorre aí. Essa água é uma água fervente, então se pegar em você ela machuca, ela queima, tá? E aqui a pequena caldeira, né, no Parque de Yellowstone. Então assim, a gente tem aqui a crosta continental, a gente tem toda a parte de magma, a gente tem aqui o nome do hotspot dado para essa caldeira, né? E a caldeira completa. Então imagina, tudo isso daqui, né? Ser, por exemplo, não tem a estrutura de um vulcão, mas vamos imaginar que seja a cratera vulcânica, que tudo isso aqui tem erupção de uma vez. Tem um filme, se eu não me engano, que acho que é 2012, acho que é 2012, que tem, né, um rapaz que ele é, tipo, o pessoal trata ele como louco o filme todinho, né? E lá no final, quando as coisas começam a entrar em erupção, é justamente o Parque de Yellowstone que entra aí na erupção e explode tudo. Você vê lá a montanha explodindo, né, de forma digital. É algo muito bacana, muito interessante. Eu quis trazer aí para agregar conhecimento na nossa aula. Se vocês tiverem oportunidades, o Discovery Channel, né, tem documentários incríveis falando sobre isso. Eu já assisti quando eu era mais novo, assisti novamente quando eu estava um pouco mais velho. Então é algo que é bacana da gente ter conhecimento. Porque não reduz a gente a ter um conhecimento, por exemplo, só sobre o Brasil. É bacana a gente conseguir compreender um pouco da dinâmica dos outros países também, tá certo? Recursos minerais encontrados aqui nas nossas Américas, tá? Esses recursos minerais estão diretamente relacionados com a economia. Então, esse recurso mineral ele recebe o nome de minério. Lembra, se eu tenho atividade econômica para isso, não é mineral, é minério, tá? E a atividade extrativa é a mineração que vocês conhecem. Então, o Chile, ele tem 27% de toda a reserva mundial do cobre, certo? Então, isso vai auxiliar muito a economia do Chile. O Brasil tem a terceira maior reserva mundial de ferro, certo? Que é o Projeto Grande Carajás. Ele produz só 13% porque ele não explora completamente aí essa reserva de ferro, o que gera aí uma dualidade entre os processos. Primeiro, o grande problema de explorar toda essa reserva é porque, lembra, o extrativismo mineral é o que causa mais impacto, né, dos extrativismos aí na humanidade. Então, quando a gente fala de extrair essa reserva mundial, a gente está falando de desmatar, está falando de escavar o solo, e existem comunidades nativas indígenas que vivem onde essa reserva mundial está. Então, imagine o seguinte, não é uma perca só do local de moradia, mas é uma perca da sua cultura, porque se você vive ali perto de alguma floresta e essa floresta vai precisar ser desmatada, você está perdendo parte da sua cultura. Então, existem aí projetos que impeçam que o Brasil explore todo o recurso. E outro, pessoal, né? A gente precisa ser bem franco. As explorações de mineração no Brasil, elas não são das melhores, tá? A fiscalização não é das melhores. As revisões de segurança não são das melhores. Porque se fossem, desastres como aconteceu em Bento Rodrigues, em Brumadinho, em Mariana, não ocorreriam, né? E ocorreram 2 vezes em um curto período de espaço de tempo de menos de 5 anos. Tá? 2 desastres ambientais grandiosíssimos e os impactos de recuperação aí perduram mais de 20 anos. Quando a gente tiver no ano que vem, lá no nono ano, a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Vamos ter documentários, eu visitei o local, eu tenho fotos e vídeos do local para a gente poder debater a respeito disso que aconteceu, que é considerado um dos maiores desastres, tá? Logo após aí Chernobyl. Tá? É um dos maiores desastres que envolve essa questão de extração mineral. Nós temos na Venezuela a maior reserva de petróleo do mundo. É por isso que os Estados Unidos são muito amigos da Venezuela, tá? São muito amigos, próximos, porque sabe que norte-americano, tá? Os Estados Unidos, de uma forma geral, eles gostam de fazer amizade sem interesse nenhum. Então eles são muito amigos da Venezuela por causa disso. Porque lá não tem nada. Só a maior reserva de petróleo do mundo mesmo. Tá tranquilo. O Brasil ele ocupa a 15ª posição em relação à produção. E isso sem contar o pré-sal. Estados Unidos e Canadá são os maiores produtores de urânio, tanto que a indústria voltada para esse material é uma das maiores do planeta, certo? Que é essa indústria chamada de indústria nuclear. E aí a gente fecha, não é, os nossos slides falando sobre clima. Pessoal, eu vou ser bem sério com vocês. Se eu pego aí 8 slides para falar sobre os 10 tipos climáticos e eu coloco a característica de cada um, vocês concordam comigo que vai ser só você lendo um negócio assim muito nada a ver, né? Então, no próprio livro de vocês tem a explicação sobre cada um deles. Eu vou falar uma explicação rápida e vou só falar sobre os tipos climáticos. O que vai importar para mim em prova? Sempre os tipos climáticos da região que você mora, do espaço que você mora. Então, vou focar para estudar? Foca nos tipos climáticos brasileiros.
Vestibular, cursinho, prova de FCE vai cobrar o que é brasileiro em relação ao clima. Os mais específicos, o que é em relação ao clima do Ceará. Só. Ninguém vai chegar numa prova e te cobrar o clima lá dos Estados Unidos, não. Mas se cobrar, tu vai saber também porque tu é desenrolado, tu foi meu aluno. Então vamos lá. Se liga aqui como é simples. Alguns fatores, e aqui é conteúdo que tu já estudou no 7º, vão influenciar no clima. Latitude vai influenciar, massas de ar, lembra lá, MSC, MTC, MPA, tudo que a gente viu de massa de ar. Maritimidade, continentalidade, corrente marítima. Tudo isso daqui, junto com a umidade, tá? Pressão, altitude, vai influenciar nos tipos climáticos. De uma maneira geral, em todo lugar do mundo. Isso que vai influenciar todas as características aí. E aí nós vamos ter para a América 10 tipos. Nas regiões próximas da linha do Equador, vou até me aproximar mais da câmera para poder mostrar melhor para vocês. Nas regiões mais próximas da linha do Equador, eu vou ter o predomínio do tipo climático equatorial. A temperatura vai ser maior nesse tipo climático. Pronto. Vai ser maior nele. Nos locais onde eu estiver próximo da linha do Equador, tá aqui a linha do Equador, fica de olho nela. E estiver próximo do oceano, eu não vou ter só o clima equatorial, eu vou ter o clima tropical e subtropical atuantes nele. Então eu tenho um clima tropical, tá? E mais próximo dos trópicos, um clima subtropical. Show? Temperaturas um pouco menores, mas se mantém variável. Lembra? Eu não tenho uma grande diferença entre a temperatura do dia e da noite. Por quê? Porque eu tenho o oceano, ó, influenciando. Lembra? O oceano ele leva a umidade e essa umidade conserva a temperatura. Quando eu estiver mais distante do oceano, a temperatura vai variar mais. É só lembrar lá do que eu sempre falo, né? Aqui em Fortaleza a temperatura é de um tipo, não tem uma diferença muito grande, não tem uma amplitude térmica. Lembra lá do 7º ano, amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima. Enquanto no interior eu tenho uma amplitude térmica gigante. Por quê? Porque de dia faz um calor infernal e de noite faz aquele friozinho gostoso. Tá? Você bota lá o agasalho e fica pensando que está na Europa, mas você não está. Tem que ser regionalista, incorporar assim. Sou cearense. Oxente. E aí... e aí... A gente vai ter em algumas regiões características distintas de clima semiárido. Tá? Então, tanto na América do Norte eu vou ter presença do clima semiárido, quanto na região Nordeste, quanto em zonas de processo de desertificação, como, por exemplo, eu vou ter o deserto do Atacama. E aí, essas zonas em que vão ser desérticas, elas vão ter sempre uma característica. Ela vai estar sempre abaixo ou próximo dos trópicos. Então, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, os desertos que eu vou ter vão estar abaixo ou acima dos trópicos. Por que isso acontece? Porque os ventos eles se movimentam em uma direção de leste para oeste. E aí, o que acontece? Eles não se formam dessa forma. Tá? Eles se formam nos trópicos. Então, eles saem dos trópicos secos. E à medida que ele vai passando pelos locais, é que ele vai carregando umidade. Então, se ele sai de um local seco, aquele local vai ser seco, pela lógica. Então, infelizmente, algumas áreas vão estar suscetíveis para que isso aconteça. Aí você se pergunta, mas Kelvin, por que é que aqui, ó, no Nordeste, tem uma mancha branca semiárida, né? E eu lembro que tu falou uma vez que esse semiárido está num processo de desertificação. O que acontece? O semiárido, principalmente o semiárido brasileiro, ele está sim em um processo de desertificação. Tá? Ele está passando por essa problemática. Mas lembra, tá? Quando a gente fala de água, a gente sabe que na região Nordeste a gente tem o polígono das secas. É uma seca natural, mas que hoje a gente tem como modificar, não tem? Mas lembra dos documentários políticos que a gente vê da indústria da seca, que é uma seca política que a gente vive? Então, por conta dessa seca política, nós temos uma amplitude desse problema no semiárido. E a partir disso, eu tenho áreas em que eu estou tirando a vegetação, o solo está esquentando e rachando, compactando, e aí eu tenho uma dificuldade que a vegetação cresça. Eu tenho o solo só lavando a camada superficial, ele não consegue penetrar, porque está muito compactado, aquela água não consegue penetrar, e aí, aos poucos, esse semiárido vai virando um deserto sim, a ponto de não poder produzir nada. Então, a gente tem aqui umas grandes problemáticas envolvendo o semiárido. E aí são coisas mais regionais, né? O que a gente já discutiu no 7º ano. No 7º ano a gente tira para falar só sobre as regiões brasileiras.
Eu tenho um clima mediterrâneo, geralmente associado aqui próximo a alguns tipos de oceano. Eu tenho aqui na América do Norte, eu tenho na Europa também, eu tenho na Ásia esse clima mediterrâneo. E esse clima mediterrâneo se classifica de uma forma muito simples. Verão, quente e seco. Inverno, chuvoso e frio. Estação do ano mais bem definidazinha possível. Os climas temperados vão apresentar amplitudes térmicas, tá? Que não vão variar muito durante o verão, mas durante o inverno a temperatura vai cair bastante. Eu vou ter climas frios, tá? À medida que eu for chegando nos círculos polares, eu vou ter frio de montanha onde? Eu não já falei que eu tenho dois tipos de relevo de montanha aqui na América? Eu tenho ao norte as montanhas rochosas, ó. Essa parte aqui azulada. E eu tenho ao sul a Cordilheira dos Andes, tá? Lembra que lá no início eu errei, mas eu me retratei? Cordilheira dos Andes está aqui na América do Sul. Então é o frio de montanha, frio de alta montanha. E eu tenho nas regiões polares, tá? Tanto ao norte quanto ao sul, um clima específico para essas regiões. Na páginazinha aí de vocês que falam sobre o clima, tem lá o climazinho, tá? Mostrando bem bonitinho. Lembra de focar somente nos que estão proeminentes para o nosso Brasilzio. Equatorial, tropical, subtropical e o semiárido. Beleza? Aulinha show. Semana que vem a gente continua para encerrar esse capítulo. A atividade do SAI vai estar liberada, tá? As páginas das atividades do capítulo 1 vão estar aqui dentro do material também. Vai aí guardando ou vai fazendo. Lembra, isso aí fica muito a teu critério, né? Tu tá no 8º ano e eu tô te dando um protagonismo, tá? Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Isso é um fato. Então você é protagonista da sua própria história, tá? Eu gosto muito dessa frase, essa frase da Cristina, né? Somos protagonistas de nossas histórias. Por quê? Porque tudo que você faz agora tem uma consequência. Seja a curto ou longo prazo. E aí você escolhe. Tá certo? Eu gosto de te dar essa capacidade de escolha porque não fica naquela, a culpa não é minha, a culpa é sua. Se você se deu bem na vida, a culpa é sua. Se você se deu mal na vida, a culpa também é sua. Ah, Kelvin, mas não existem meus externos? Existem também, tá? Antes da gente encerrar, eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade, em específico de vocês mesmo, do 8º ano, tá? Eu estou com muita saudade de vocês. É inegável que nós temos um ótimo entrosamento desde o 6º ano, tá? Eu sei que não deve estar sendo uma situação fácil para vocês, não está sendo para mim também, mas eu acredito que em breve a gente vai poder se encontrar e eu vou querer abraços calorosos, tá? Eu vou querer brincadeiras novamente e é isso. Eu estou com saudades. Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem. Um beijo grande do tio Kevin para vocês. Tchau, tchau.